Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre laser terapia na clínica de estômago. A laser terapia, ela é feita com esse dispositivo aqui, que a gente chama de laser de baixa potência, que emite uma radiação eletromagnética não ionizante. E ele apresenta propriedades muito específicas para fazer essa terapia, certo? Esse dispositivo ele vai ser composto por uma substância de meio ativo que vai ser excitada e vai gerar luz. Isso acontece devido a uma amplificação óptica que acontece nesse laser. E essa amplificação óptica, ela se baseia na passagem de elétrons de uma camada de mais energia para uma camada com menos energia. A laser terapia ela deve seguir alguns parâmetros para ser realizada, como a escolha do comprimento de onda, se eu quero um maior ou um menor comprimento de onda, uma densidade de energia, quantos joules eu preciso para aquela terapia, a densidade de potência, a frequência do pulso, o número de sessões necessárias para que eu consiga atingir o objetivo com a laser terapia, as características ópticas do tecido, como por exemplo a maior presença de melanina, a presença de hemoglobina, e os coeficientes de absorção e espalhamento. Esse coeficiente de espalhamento, a gente utiliza essa ponteirinha aqui no laser, que vai ajudar a fazer esse coeficiente de espalhamento corretamente. Então, com as luzes laser, a gente tem a luz vermelha e a luz infravermelha. A luz vermelha tem um comprimento de onda menor, uma menor profundidade de absorção, ela atinge alvos superficiais e está indicada no processo de cicatrização. Já a luz infravermelha tem um comprimento de onda maior e ela é invisível ao olho nu, tem a maior profundidade de absorção, ela atinge alvos profundos e está indicado para o processo de analgesia. Essa luz do laser, ela tem interações com o tecido, como, por exemplo, a presença de melanina, hemoglobina, proteínas e água. Quando existe algumas dessas substâncias presentes no local de absorção da luz do laser, há uma menor energia entregue para esse tecido, ou seja, eu preciso aumentar a minha energia para que eu consiga atingir o meu objetivo naquele local. E sem esquecer que a ponteira deve estar perpendicular ao tecido-alvo para facilitar o processo de absorção daquela luz, porque o processo de efeito terapêutico da laser depende puramente da absorção da energia da luz naquele local. O mecanismo de ação da laser terapia baseia-se na estimulação da respiração celular, com o aumento da produção de ATP, e o combate aos radicais livres, que diminui processos inflamatórios locais. E a laser terapia ela traz muitos benefícios, como o aumento da angiogênese, a diminuição da inflamação e do edema, sendo assim indicado para, como por exemplo, no pós-exodontia, para diminuir o edema do paciente, a produção de colágeno no processo de cicatrização, a regeneração muscular e nervosa, a produção de cartilagem e a formação óssea. Porém, existem contraindicações para o uso da laser terapia, como, por exemplo, tumores malignos e benignos, lesões que tenham retenção de muco, processos infecciosos, lesão sem diagnóstico preciso e em proximidade de marca-passo. Em tumores e em processos infecciosos, a gente tem que lembrar que existe uma proliferação celular e a gente não pode utilizar devido a isso, porque a gente não pode proliferar mais células tumorais e nem mais agentes infecciosos naquele local. A aplicação do laser ela depende da escolha do comprimento de onda e da energia necessária. Para o comprimento de onda, a gente tem que ter em mente qual alvo a gente quer atingir. Se é um alvo superficial, como por exemplo o tecido epitelial e tecido conjuntivo, se é um alvo intermediário ou se é um alvo profundo, como o tecido muscular, osso, nervo e linfonodo. Sabemos que o comprimento de onda do laser vermelho é menor do que o comprimento de onda do laser infravermelho. Então, para alvo superficial, está mais indicado o uso do laser vermelho, devido ao menor comprimento de onda. Já para alvos profundos, está mais indicada a utilização do laser
infravermelho devido ao maior comprimento de onda. Escolhido qual luz do laser eu vou utilizar, agora eu vou ver a energia que eu vou utilizar naquele local. Eu quero o quê? Eu quero um processo de analgesia, de modulação da inflamação ou de cicatrização. Para analgesia, em alvos superficiais, a gente usa cerca de 3 joules e para alvos profundos, cerca de 5 joules. Já na modulação da inflamação, no alvo superficial, a gente utiliza de 1 a 3 joules, em alvo intermediário, de 2 a 4 joules e em alvo profundo, de 3 a 5 joules. Já no processo de cicatrização, como é um alvo superficial, a gente vai utilizar de 0,2 a 1 joules e em alvos profundos, de 2 a 3 joules. E existem certos protocolos de uso clínico desse laser, como, por exemplo, nas úlceras, a gente basicamente utiliza o laser vermelho, que é indicado para cicatrização e analgesia, com 2 joules. Em mucosite, do mesmo jeito, a gente quer um processo de analgesia e de cicatrização. Então, a gente usa o laser vermelho a 2 joules. Em relação à mucosite, a gente tem que no grau 4, quando o paciente apresentar grau 4 de mucosite, a gente deve adicionar o laser infravermelho a 4 joules. E também podemos fazer uma aplicação preventiva da laser terapia em pacientes que estão em radioterapia de cabeça e pescoço, utilizando laser vermelho de 1 a 2 joules ou laser infravermelho de 3 a 4 joules. Podemos utilizar o laser também na neuralgia do trigêmeo, utilizando laser infravermelho de 4 a 9 joules, dependendo da dor que o paciente fala para a gente no momento da aplicação. A parestesia, utilizando laser infravermelho a 4 joules e a ardência bucal com laser vermelho ou infravermelho a 4 joules. Temos também o ILIB, que é uma irradiação intravascular do sangue com laser. A gente tem essa pulseirinha aqui lá na clínica e a gente coloca esse laser nessa pulseira, certo? Então, a aplicação ela deve ser contínua e direta do laser vermelho na região da artéria radial com o uso dessa pulseirinha aqui. E com isso vai haver um efeito fotoquímico distribuído por todo o corpo. Essa LIB, ela está indicada para, por exemplo, pacientes que tenham fibromialgia, eles têm dores em todo o corpo. Então, o paciente vai para a clínica e faz a aplicação do ILIB, uma aplicação contínua de laser vermelho nessa região da artéria radial, certo? Essa aplicação dura cerca de meia hora, a gente aplicando o laser nessa pulseirinha do ILIB. E temos também a terapia fotodinâmica, que é uma associação da luz do laser com um agente fotossensibilizador para uma posterior morte microbiana. Então, a gente tem fotossensibilizadores como o azul de metileno, que é o que a gente vai mais utilizar na clínica. E a gente coloca o fotossensibilizador na lesão, deixa agir por cerca de 5 minutos, retira o excesso e aplica a luz do laser. Como ele funciona, acontece devido a uma interação da luz com o fotossensibilizador e o oxigênio, que vai fazer com que produza radicais livres, e esses radicais livres vão causar danos às células microbianas, e com isso vai causar a morte do micro-organismo. A gente pode utilizar a terapia fotodinâmica em locais com infecções, onde a gente mais utiliza. A gente utiliza essa terapia fotodinâmica em várias áreas da odontologia. Na estomatologia, a gente utiliza muito para o tratamento de herpes labial, onde a gente deve estourar as bolinhas, fazer toda a drenagem de líquido das bolhas, aplicar o fotossensibilizador por cerca de 5 minutos, lavar retirando o excesso e aplicar a luz laser. Outra aplicabilidade é em periodontites, onde a gente tem um ambiente com muita infecção local. Então os periodontistas utilizam esses fotossensibilizadores no fundo de bolsa, fazem a lavagem e fazem a aplicação da luz laser para a morte dos micro-organismos. Então, gente, era isso. Obrigada.